Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é shadow ban? É uma dessas palavras moderninhas que surgiram aí no tempo de redes sociais e ela serve para expressar a seguinte atitude que os administradores ou os algoritmos de redes sociais têm para com aqueles que usam essas mesmas redes. Shadow ban é quando um conteúdo que você posta no Instagram, no Facebook, no Twitter, ele é considerado de alguma forma ofensivo ou que viole as normas, as regras daquela rede social, então ele é colocado lá na sombra. As pessoas não têm acesso àquele conteúdo, então, de alguma forma, essas redes sociais limitam a visibilidade desses conteúdos. Recentemente aconteceu algo assim comigo. Eu postei 2 dias atrás a resenha de um livro, a indicação de um livro em inglês, ali no Facebook, e por algum motivo, nesses 2 dias, não tive praticamente nenhum comentário ali, embora seja um assunto relativamente polêmico, e era de se esperar que houvesse muitos comentários, e também houve pouquíssimo compartilhamento. Então isso é realmente algo muito estranho, não acontece comumente, e eu só posso realmente identificar isso, né, como um desses shadow bans. Agora, que conteúdo é esse? Bom, antes de eu dizer o que foi postado lá, que resenha que eu postei, do Gabriel Arruda, esse é o autor da resenha, que foi publicada num jornal de circulação nacional, eu indico de quando em quando livros, conteúdos, dicas de leituras, dicas de filmes também em minhas redes sociais, material que eu acho interessante e que de alguma forma ajuda a formar uma cosmovisão mais ampla, né, da nossa realidade. E esse conteúdo tinha que ver com a chamada, ele chama ali, né, o autor chama ali de uma epidemia transgênero. Talvez porque essa palavra esteja ali ligada com outra palavra de conotação negativa, talvez tenha sido esse o motivo, né, do ban aí, né, do shadow ban. Mas o fato é que é interessante notar que autores seculares, é o caso desse livro, daqui a pouco eu vou mencioná-lo, eu vou tratar um pouco mais dele, mas o fato é que autores seculares, autores não religiosos, têm percebido que realmente existem algumas culturas, algum tipo de propaganda intensa, massiva, que está formando a opinião dos jovens dessa geração. Um livro que fala disso, por exemplo, eu posso citar aqui também, é esse aqui, Garotas e Sexo. A autora Peggy Orenstein, ela é jornalista, escritora, autora de best-sellers, aqui vários livros que ela escreveu, escreve para publicações como New York Times Magazine, New Yorker, USA Today e outras revistas mais. Portanto, é uma jornalista. Ela fez uma pesquisa aqui sobre a sexualidade de garotas, né, de adolescentes. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para você, porque eu acho bastante interessantes, especialmente, repito, na percepção de uma autora que não é cristã, não está aqui querendo pregar moralismo ou coisa parecida. Ela diz aqui na página 28 o seguinte: nem sempre as meninas organizaram os pensamentos sobre si próprias em torno do aspecto físico. Antes da Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento pessoal tinha a ver com com ser menos voltada a si mesma, menos fútil, com ajudar os outros, focar nos estudos, tornar-se mais culta e exercer a empatia. A autora Joan Jacobs Brumberg ressaltou essa mudança no livro The Body Project, ao comparar as resoluções de Ano Novo de meninas do fim dos séculos XIX e XX. Isso aqui é muito interessante. Estou decidida, escreveu uma garota em 1892, a pensar antes de falar, a trabalhar com seriedade, a ser contida em conversas e ações, a não devanear, a ser digna, interessar-me mais pelos outros. E 1 século depois, olha só, uma resolução de Ano Novo de uma garota em tempos mais recentes. Vou tentar melhorar em todos os aspectos possíveis. Vou perder peso, trocar as lentes, já cortei o cabelo, comprei maquiagem boa, roupas e acessórios novos. O livro de Brumberg foi publicado no final dos anos 90, uma década antes da explosão das mídias sociais. Com o advento do MySpace, depois do Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr, Tinder e outras redes sociais, e guarde essas palavras, ela disse aqui, a autora, algum microchip conectado às redes sociais que eles logo implantarão na cabeça de todos nós, o corpo se tornou ainda mais consolidado como a expressão máxima do eu feminino, evoluindo de projeto a produto.
comercializado conscientemente. Elas também reforçaram a externalização incessante de modo como as garotas se veem. A evidência de que quanto mais uma garota se preocupa com sua aparência, peso e imagem corporal, maior a probabilidade de que ela consulte o espelho mágico de seu perfil nas redes sociais e vice-versa. Quanto mais ela confere seu perfil, mais se preocupa com sua aparência, peso e imagem corporal. Os comentários nas páginas das garotas também tendem a se concentrar de modo desproporcional na aparência e ainda mais que no mundo real se transformam em uma medida de amizade, autoimagem e amor próprio. Ela comenta aqui muitas coisas interessantes, fala sobre pesquisas, né, que realizou como jornalista. E, inclusive, eu quero ler para você aqui mais um trecho sobre a cultura da pornografia em nossos tempos, né? Então ela diz aqui na página 48: você não precisa entrar num portal de pornografia para assimilar seus roteiros, eles estão embutidos no mainstream. E o impacto dos meios de comunicação comuns e pornificados sobre os jovens, a revista Maxim, a propaganda da Dolce & Gabbana, Gossip Girl, os games multiplayer online e inúmeros clipes musicais, é indistinguível do pornô de verdade. O adolescente médio é exposto a quase 14 mil referências a sexo por ano na televisão. Atualmente, 70% do horário nobre da TV contém conteúdo sexual. Universitários que jogam games violentos e sexualizados são mais inclinados a ver as mulheres como objetos sexuais, a aceitar os mitos sobre estupro, a ser mais tolerantes com assédio sexual e a considerar as mulheres menos competentes que seus pares. Universitárias que, como parte de um experimento, jogaram o game virtual Second Life usando um avatar sensual, eram mais propensas a se auto-objetificarem offline do que as que jogaram com um avatar não sexualizado. E, mais uma vez, corriam mais risco de ter crenças equivocadas sobre o estupro e as vítimas desse crime. Interessante, né? Porque quando eu digo lá no meu livro, Nos Bastidores da Mídia, coisas semelhantes a essas, há pessoas que dizem que não, isso não acontece, a mídia não tem todo esse poder, né? Veja, um livro de uma autora secular, repito, uma jornalista, analisando a influência das mídias na sexualidade das meninas, vem dizendo aqui praticamente a mesma coisa que eu já falava lá há alguns anos, né? E ela continua dizendo o seguinte: parece que ver a si mesma como um objeto leva a mulher a ver as outras do mesmo modo. Nesse meio tempo, em outra pesquisa, garotas da segunda fase do ensino fundamental e do médio, que viram imagens sexualizadas de mulheres atletas, tiveram um grau mais alto nas medidas de auto-objetificação do que as que viram as mesmas atletas em, adivinhe, esportes de verdade. Mulheres jovens que consomem mais mídia objetificadora também relatam mais disposição para se comportar de modo sexualizado, como fazer aulas de pole dance e participar de concursos da garota de camiseta molhada, e para considerá-las atividades empoderadoras. Elas têm uma tendência maior a justificar a sexualização e menos propensão a protestar contra isso. Em outras palavras, como Rachel Calogero, psicóloga da Universidade de Kent, na Inglaterra, escreveu, objetos não objetam. Olha que interessante, né? Enfim, é um documento interessante que denuncia essa cultura da sexualização, né, precoce na adolescência, inclusive nas universidades também. É um livro em que a autora fez uma pesquisa bastante extensa, entrevistou muitas garotas e pôde perceber como realmente é devastadora essa cultura pornográfica, sensualizadora, que, claro, se expandiu muito nessa era das redes sociais. Mas voltando agora à questão do Shadowban lá no Facebook, por que, afinal de contas, houve essa censura, né? E eu acho curioso porque nós estamos vivendo num momento em que youtubers que dirigem, né, seus vídeos para adolescentes, até para crianças, né, com conteúdos abertamente pornográficos, têm tido espaço na mídia popular. Até autoridades políticas têm dado voz e espaço para youtubers dessa natureza, né? E, quer dizer, ali não há censuras, né? Aí tudo bem. Agora, quando eu posto, quer ver? Eu vou compartilhar com você aqui exatamente aquilo que eu postei no meu blog para você ver o que foi, tá bom? É um livro também escrito por uma jornalista, ok? Não é um livro religioso,
portanto, não traz esse viés assim dito moralista das religiões, né? É um livro secular. Danos irreversíveis seria assim uma tradução livre, né, para o português, porque não existe em português ainda, só tem em inglês. O livro que denuncia a epidemia transgênero entre as adolescentes. Quem escreveu esse artigo, repito, foi o Gabriel de Arruda Castro, né, um articulista aí, que escreve para jornais. E eu vou ler para você aqui alguns trechos dessa resenha do Gabriel, que ajudam a entender o conteúdo desse livro aqui. Uma epidemia silenciosa está se espalhando entre as adolescentes e os pais. E os pais não têm a quem recorrer para impedi-la. Veja, naquele livro ali que eu mencionei para vocês, Garotas e Sexo, a epidemia da pornificação, da cultura, da sexualização e tudo mais. Aqui, essa autora, que também é jornalista, ela faz uma análise de outra pandemia que anda se espalhando pela moçada aí, né, por essa geração. É a epidemia das garotas que subitamente, sem qualquer sinal prévio, passam a se identificar como transgênero. Um livro recém-lançado faz uma investigação sobre o assunto e traz uma revelação chocante. Adolescentes estão sendo induzidas a tomar o caminho sem volta da transição de gênero, muitas vezes sem que os pais façam ideia do que está acontecendo. Danos irreversíveis, né, o livro aqui em inglês, ainda sem tradução para o português, não foi escrito por uma obscurantista preconceituosa escondida em um rincão conservador. A autora é Abigail Shrier, jornalista do Wall Street Journal, com diplomas da Columbia, Oxford e Yale, 3 das universidades mais respeitadas e tradicionais e hoje mais progressistas do planeta. Em janeiro de 2019, ela fez uma reportagem a respeito do assunto para o Wall Street Journal e, com isso, passou a receber mensagens e mais mensagens de pais preocupados com a súbita mudança de comportamento de suas filhas adolescentes. Abigail, resolveu, então, ir a fundo no assunto. Para o livro, ela conduziu quase 200 entrevistas, conversou com endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos, transgêneros, extragêneros e familiares. A conclusão dela é a seguinte: existe algo de muito errado acontecendo com as adolescentes, e os números mostram isso. Em sua pesquisa, Abigail identificou um padrão. A garota com problemas relativamente normais para a idade, insegurança emocional, desconforto com o próprio corpo, passa a pesquisar sobre o assunto na internet, especialmente no YouTube, e esbarra com um conteúdo que sugere que ela pode ser transgênero. Ela, que geralmente já tem alguém em uma situação parecida no seu círculo social, compra a ideia. O anúncio traz popularidade imediata entre as outras adolescentes. Sem avisar os pais, a escola adere e passa a tratá-la como garoto. Quando procurados, os profissionais de saúde nada fazem além de afirmar que, se ela pensa ser transgênero, ela já é transgênero. A hipótese dela, da autora, né, da Abigail, é que o problema é fruto de uma espécie de histeria contagiosa que atinge, sobretudo, as garotas, que na fase da adolescência são mais suscetíveis às influências do meio. Seria algo similar à anorexia, com uma grande diferença. Em vez de tratar das causas do problema, os profissionais de saúde estão incentivando as garotas a tomar um caminho sem volta. É como se eles dissessem a uma garota anoréxica que ela não está, de fato, acima do peso. Mesmo que algumas pessoas, de fato, tenham uma condição inata que as leve a se identificar com membros do sexo oposto, é possível haver situações de falsa disforia de gênero, uma espécie de histeria de gênero. E há muitos sinais de que o problema existe, especialmente entre as adolescentes. É quase como um culto, diz no livro uma das entrevistadas, cuja filha fez transição contra a sua vontade, com apoio total da escola. Muitos transexuais também acreditam que há algo de errado com as adolescentes. Abre aspas. Elas veem algo que pode fazê-las se sentir melhor consigo mesmas, porque todas essas garotas trans têm canais no YouTube, redes sociais, e eu acredito que isso está influenciando. Nós seríamos idiotas se disséssemos que não está influenciando, afirma uma das primeiras pessoas, mulheres, a passar por uma mudança de sexo em Los Angeles, ainda no começo dos anos 90. Ao fim da obra, ela apresenta uma lista de recomendações para pais preocupados com a histeria coletiva que se alastra entre as adolescentes. A número 1 da lista é:
não dê um smartphone à sua filha. Foi essa a resenha desse livro que me pareceu bastante interessante, escrito por uma jornalista, repito, que quando eu postei lá no meu Facebook, sofreu, sim, algum tipo de censura, algum tipo de shadow ban, como se diz hoje em dia, algum tipo de restrição. Por quê? Privar as pessoas de ter contato com o contraditório, com uma ideia que vai contra esse mainstream, né, que tanto tem apoiado esse tipo de pensamento, esse tipo de ideias, né? E ao escrever sobre isso, postar sobre isso, indicar literatura sobre isso, não estou aqui promovendo nenhum tipo de preconceito, de hostilidade para com quem vive desse jeito, né? Uma coisa são as pessoas, outras são as tendências. Pessoas devem ser amadas, respeitadas, a vontade delas deve ser respeitada, desde que não fira a vontade, a liberdade dos outros, né? Agora, as tendências, as ideias, os comportamentos, enfim, essas coisas podem e devem ser analisadas. Nós temos o direito, né, de, especialmente como jornalistas, oferecer contrapontos, né, para que as pessoas possam refletir. Então é lamentável ver que realmente nas redes sociais esse tipo de censura esteja acontecendo e tenda a acontecer cada vez mais, né? É óbvio que alguns tipos de discursos, como discursos de ódio, antissemitismo, neonazismo e coisas assim, devem realmente sofrer algum tipo de punição, de restrição, claro, discurso de ódio. Agora, livros escritos por jornalistas fazendo análise de tendências, isso não é discurso de ódio de jeito nenhum, né? Agora, isso me mostra também que no futuro esse tipo de coisa tende a aumentar, né? Curiosamente, pessoas que costumam falar a respeito da censura que havia no tempo do regime militar aqui no Brasil, né? São as mesmas que hoje apoiam a censura de novo, né? A censura de volta. Então, isso é um argumento uma postura bem contraditória, né? E me faz pensar que em um tempo, talvez não muito distante daqui, nós teremos aí a ampliação, né, de categorias de discurso de ódio e isso possa também levar à censura aqueles que, quem sabe, queiram pregar a palavra de Deus, a Bíblia que apresenta a criação original de Deus como tendo sido, no que diz respeito ao ser humano, Deus criado um homem e uma mulher, né, e feito deles um casal, casamento, então a celebração de uma relação heteromonogâmica. Isso já tem sido encarado como algo preconceituoso, especialmente por pessoas que já não encaram mais o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, né, como livros literais, históricos, né, mas sim como uma mitologia que pode ser reescrita, reinterpretada. Para alguns, a própria Bíblia toda pode ser reinterpretada à luz das cosmovisões modernas, né, e a gente vê muito isso acontecendo hoje também, né. Então, é possível que em pouco tempo nós vejamos também essa censura se estendendo a outros conteúdos que podem ser interpretados como conteúdos de preconceito, de ódio, enfim, né, nessas categorias que nem sempre são muito claras. Fica aqui então o meu registro, né, que possamos aproveitar o tempo que ainda temos de liberdade para pregar, para falar da mensagem de salvação, da volta de Jesus, da verdade como está na Bíblia, fazer o que Paulo diz lá em Efésios, né, que nós não devemos compactuar com as obras, né, das trevas, mas antes denunciá-las. Falar a verdade com amor, com respeito, mas falar a verdade. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família.